Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos iniciando mais um podcast Pode Sublimar. E aqui, de fato, Humberto, a gente pode... Aqui a gente pode sublimar. Pode sublimar. E hoje uma convidada muito especial. Eu estava olhando um pouco do trabalho dela, fiquei muito curioso. E o tema tá bem legal. E o meu amigo, irmão, camarada Humberto Ramos vai estar apresentando hoje nossa convidada. É isso mesmo, Honório. Hoje é a Salete Santos. Ela... conhecida também como Salete Oliveira. Salete Oliveira também para os mais íntimos e para os alunos dela. Ela vai falar para nós, Honório, como que é o Instituto, quanto tempo faz que ela trabalha com o Instituto. Instituto maravilhoso aqui numa região metropolitana que ela vai falar com mais detalhes. E olha só que coisa, hein, Honório? Ela trabalha com assuntos magísticos. Tô curioso, assuntos magísticos. O Harry Potter também. o Doctor Strange, eu sou desse time. Olha, eu gosto, hein? Ela trabalha forte com a espiritualidade. Rapaz. E ela não é limitada em um único caminho. Ela vai falar naturalmente sobre o tema que nós propôs a ela, que é sobre a magia das velas, né? O fogo sagrado, a chama. Sim. Mas também a gente vai abordar os outros mecanismos mágicos que ela trabalha. Seja muito bem-vinda, Salete Oliveira. Muito obrigada pelo convite. Já me considerando íntimo, já eu chamo ela de Oliveira. A gente já se conhece faz tempo, né? É isso mesmo. Salete, fala pra gente como surgiu o Instituto, quais foram as suas primeiras motivações para entrar nesse ramo. Nesse ramo de magia. Você sabe que, na verdade, lá a gente não chama de Instituto, a gente chama de núcleo. É um núcleo de magia, tá? Então ele é conhecido assim. E eu não sei qual é a diferença de um e do outro, né? Mas é um lugar onde a gente faz várias coisas, né? E fazemos magia, fazemos umbanda, tem aulas também de tarô, de várias coisas, reiki, e principalmente aulas de magia, tá? E também a gente tem o sacerdócio de umbanda sagrada e teologia de umbanda sagrada também, que chama bastante gente pra lá, sabe? E o pessoal é muito interessado, as aulas são interessantes, assim, para quem está dentro desse contexto, né? Então, em 98, mais ou menos no início do ano, eu conheci a Umbanda, tá? Aí comecei a trabalhar, aquela coisa toda, fiquei lá uns 5, 7 anos, quase 7 anos mais ou menos, e depois eu conheci o Rubens Saraceni, e em 2004 eu comecei a fazer os cursos de magia divina, tá? Então temos 21 anos aí, e meio, né, nessa história. E aí, né, foi bem no iniciozinho de 2004, janeiro, eu fiquei apaixonada. Eu li um livro, aquele Guardião da Meia-Noite, falei, cara, eu tenho que conhecer esse sujeito, né? E fomos, e estava começando o curso de Magia das Velas, que é o que a gente vai falar hoje, né, principalmente. E de lá para cá eu fiz todos os cursos que ele deu, tá? Todos eles. E depois ainda surgiram alguns cursos, né, dentro do mesmo tema lá pro núcleo, né? Então, através de mim, né, vieram outros também, outros mistérios que foram abertos, né, como também cursos do núcleo. Então foi muito legal. E eu tô com o núcleo, eu tô desde 2007, tá, que eu comecei o meu núcleo, tá, primeiro com magia e depois, um tempinho depois, entrou a Umbanda. Que bacana, Salete. Você estava falando do Guardião da Meia-Noite, já veio a memória aqui. Já leram? Não, um amigo meu falou pra mim, você tem que ler o Guardião da Meia-Noite. 10 anos atrás, ele falou, eu não li, então, tem que ler. Foi eu que despertou a minha paixão pela magia, porque o Guardião da Meia-Noite é fantástico, eu li em um dia. Nossa. Não é um livro tão grande, mas quando eu comecei não consegui parar. Era muito... Aí quando eu cheguei no fim, eu preciso conhecer esse cara. Aí foi engraçado, que foi tudo muito, sabe, fechadinho, assim. Eu liguei para São Paulo, porque ali eu consegui telefone e tudo, não no livro, mas um outro livro que tinha à venda, porque na Saraiva depois eu fui para lá dar uma fuçada, né, no nome dele, os outros livros que ele tinha e tudo mais, e achei o telefone de São Paulo, tudo, e aí não parei mais. E foi engraçado que quando eu liguei para lá, tá começando o curso de Magia das Velas. Eu falei, comigo mesmo. Juntei lá uns amigos, vamos para São Paulo. E foi assim, no final os amigos fizeram alguns cursos e tal, e no final eu terminei, até quando deu, né, eu terminei, eu já ia sozinha depois, né,
porque os meus amigos foram ficando para trás, né? Quando que você descobriu, Salete, que você tem esse dom, essa sensibilidade com a espiritualidade? Olha, antes de começar, eu posso dizer que eu era esotérica, né? Então eu vivia fazendo aqueles negocinhos, aquelas magiazinhas para anjo, não sei o que, sabe? Não era magia divina, mas era tipo sabe, um negocinho lá, acende uma velhinha, escreve não sei o que, faz isso aqui. Eu vivia fazendo isso. E dava muito certo, sabe? Porque eu sempre tenho pra mim, assim, que o que a gente põe na cabeça, você vai criando, né? Você vai trazendo pra sua realidade. E aquilo acaba dando certo, né? E eu já tinha esse tipo de trabalho. Então eu fazia autorregressão, eu mesma fazia as regressão, eu fazia muitos cursos também, eu acompanhei muito também o Gasparetto. Gasparetto, muito bom. O Gasparetto, acompanhei ele até onde deu também, né? E aí, juntando esses dois, assim, que foram os grandes mestres que eu tive, eu aprendi muito, muito mesmo, sabe? Mas comecei lá atrás, eu acho que quando eu morei na Espanha em 93, e foi lá que eu comecei a ler tarô, tá? E aí eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a também fazer outras coisas, outros cursos, assim, de ler a aura, de não sei o que, sabe aqueles cursinhos que surge assim meio de final de semana? E aí depois, quando eu entrei pra magia, eu nunca imaginei que eu ia ter uma coisa para fazer para sempre. Eu sou geminiana, e geminiano sempre trocando de assunto, tá? Tanto é que eu sou engenheira civil e olha onde eu vim parar, né? E aí vai trocando de assunto, mas quando eu cheguei na magia, eu parei. Tá? E aí é o que eu tenho de mais top, mais legal na minha vida, tudo, eu não me vejo sem fazer magia. Então, eu fiquei curioso para saber, Honório, da Salete, quando que a Umbanda surgiu? Você já participava da Umbanda ou através da leitura das obras do Saraceni que você teve acesso à religião? Eu já tinha entrado para a Umbanda, porque eu sou terapeuta, né? Então eu fazia acupuntura, terapia floral, trabalhava com aromaterapia também, coisas assim. E aí eu fui chamada nesse centro para fazer um trabalho voluntário. E aos pouquinhos você vai sendo puxado para dentro da Umbanda, né? Então eu falo que eu caí de paraquedas lá dentro, né? Porque na verdade não era a minha finalidade trabalhar na Umbanda. E eu acabei caindo meio de paraquedas, mas fui aprendendo muito, sabe? Muito, muito, muito mesmo. E aí quando chegou um ponto assim, eu vi, nossa, eu preciso voar mais alto, eu preciso aprender mais. E aí quando eu vi esse livro aí eu saí desse centro, né? E aí fui lá pro Rubens. Foi o grande pai, né, que me ensinou muita coisa. Que pessoa fantástica. Olha, sobre a Umbanda, né, a gente até participou de um evento esses tempos atrás que era a galera que é envolvida com Umbanda, né, outras religiões de matriz africana. A pergunta que eu vou fazer tá até fora do script aqui, mas para aquelas pessoas que estão acompanhando aqui o Pode Sublimar, que acompanha você, e ainda às vezes tem esse certo preconceito, né? Não conhece. O que você poderia falar para essas pessoas? Olha, eu poderia falar que lá só tem gente boa. Eu falo que lá só tem gente boa e bonita. Então, né, o que acontece? Dentro da Umbanda, a Umbanda tem os preconceitos, né? Porque ela é vamos dizer, uma religião de matriz africana, né? Então ela traz, vamos dizer, no bojo, assim, toda essa coisa dos orixás, mas também muita referência a outras religiões, como o candomblé, os cultos de nação e coisas assim, tá? E aí, o que acontece, né? Aqui em Banda também, então a gente não sabe o que se passa por lá, né? Mas a gente sabe o que se passa aqui dentro da Umbanda. E na Umbanda é tudo muito, inclusive a nossa Umbanda é a Umbanda do Rubens Saraceni, e o pessoal acaba, vamos dizer, rotulando às vezes como Umbanda Nutella, né? Não é aquela Umbanda que mata bicho, ou não é aquela Umbanda, é uma Umbanda assim super light, super tranquila, não tem nada apavorante lá, então com isso a gente tem sempre, vamos dizer, surpresas, né, de pessoas que vão lá, que se sentem bem e que não se assustam, né, com procedimentos e coisas assim. Então a gente tem um trabalho super tranquilo, tá? Que nem copiando sempre, claro, seguindo, né, o que o Rubens fazia, né. Então foi muito bom ir nesse, como é que chama, nesse rumo, né.
Entendi. Muito bom isso, né, Honória? A Excelente. mente aberta, a disponibilidade que ela tem para o aprendizado. Eu acredito que isso influencia todo mundo ao crescimento. Sim. E a gente gostaria de te dar esse presente, como você é a nossa convidada hoje. Ah, que legal. A gente já espera. começo ganhando presente. A gente Geralmente os presentes vêm no final, né? Mas eu já começo ganhando. A gente Posso espera abrir aqui? que pode ser útil, com certeza. Fica à Vou abrir o vontade. meu presente. Eu achei até que era um ovo de Páscoa. Mas O ovo de Páscoa um pouquinho atrasado, né? eu tô olhando ali, né? E tô achando, não, tem um ovo de Páscoa. Essa é a nossa marca registrada, né? Não pode subir mais. A gente tá É muito algo que eu espero que contente. seja útil, né, pra você. A gente sempre Nossa, gosta que bacana. de canequinhas. Nossa, muito bacana, gente. Olha isso. Muito legal. Você vai ter uns cafés com Eu pó não de tomo- sublimar. Eu não tomo café, mas chá com certeza eu vou tomar. Ótimo. Muito. Aqui a gente disfarça às vezes, a gente coloca cerveja dentro Ah, dele. é? A sua é um outro design. aqui. É, um outro design. É pra combinar com a bonita roupa também. isso aqui. Ah, é verdade. A minha vai combinar. Vai combinar isso. Vai. É muito bonita. Muito legal a caneca. Muito bacana. Salete, eu gostaria que você Obrigada. falasse um pouco pra gente, além da utilidade da vela dentro de um contexto religioso, tradicional aqui no Ocidente, que é o cristianismo, dentro desse universo da magia, isso, Umbanda, do trabalho que você faz no núcleo, da Umbanda também. Tá. Qual que é o significado, a utilidade, como que funciona essa, Como é que essa funcionam as história velas? das velas? Então, você sabe que grande parte assim das religiões que usam velas, né, elas usam velas brancas, né? Então, dentro, por exemplo, da Igreja Católica, que eu já frequentei lá quando eu era mais criança, adolescente, mais ou menos, né? Eu via sempre velas brancas. Já dentro da magia, a gente tem vela todo o espectro, né, de cores. E o que significa isso? Primeiro, o fogo, né, que é um elemento. Então, a gente se baseia nesse elemento fogo para ter algumas ações dentro da... Algumas não, todas as ações usando o elemento fogo estarão dentro desse mistério, né, sendo usadas com velas coloridas. Cada vela dessa... Você quer que eu explique desde o início como é que funciona? Estou bastante curioso. Então, assim, o que acontece é o seguinte, tá? A gente acredita que existe Deus, tá? E existem as divindades que são exteriorizadas por Deus como qualidades. E cada exteriorização vem através de uma irradiação divina que tem uma cor, tá? E essa cor, vamos dizer, no momento que ela vamos dizer, impregna as coisas na natureza, elas têm a ver com essa divindade, certo? Então, o que acontece? Você vai estar acendendo uma vela, que é o elemento fogo, mas também vai estar acendendo, vamos dizer, ligando a essa divindade através de ondas vibratórias que vêm por toda a criação e tal. E se o pessoal quiser saber mais e bem detalhadinho, é só fazer o curso, né? Não, claro, com certeza. Mas eu não sei se deu para entender ou você quer que eu explique melhor, tá? Então, é um elemento fogo, que ele é, vamos dizer, de uma divindade também, duas divindades que têm esse elemento como irradiadores desse elemento, né? E que, assim, pelo aquecimento que ele faz, tá? Porque nós temos em nós o fogo, tanto é que a gente é quentinho, né? Quando a gente morre, a gente fica gelado. Mas a gente é quentinho através desse elemento também que está em nós, tá? Então, o universo inteiro, ele tem essas interatividades, né? De elementos, tudo. Então, a magia, ela tem muito, assim, a coisa... por exemplo, a gente tem a magia das velas, a magia das ervas, a magia das pedras, então tudo elementos, né? Tem muitas magias que são assim. Então, com isso a gente vai colocando. Então, o elemento fogo é aquele que aquece, aquele que faz vibrar as moléculas. Vamos dizer, você coloca uma água para ferver, ela ferve e as moléculas não. É uma ação mais rápida, né? Tanto é que a grande maioria das magias vão ter o elemento fogo dentro dela, tá? Mesmo que seja de outra coisa, outro assunto ou vamos dizer, outro mistério, né? Então, o elemento fogo é sempre aquele que acelera o processo. Uhum. E já tá mais próximo da espiritualidade, digamos assim, né? Olha,
A espiritualidade, ela tá em tudo, tá? O que acontece a gente vê dentro da magia são ações mágicas, tá? Então é uma divindade que tá ali proporcionando para você vamos dizer, um dom, né? Naquele momento você tem aquele dom de fazer aquele trabalho, você vai, vamos dizer, direcionar isso para fazer. A magia divina, ela nunca é acionada para o mal, é sempre para o bem, tá? Então não tem essa coisa, vou fazer magia, vou sacanear alguém. Não existe isso, tá? Porque quem sacaneia é o próprio mago, sabe? Quem reverte contra ele, tá? A magia divina funciona assim. Então, com isso, a gente tem sempre essa, vamos dizer, essa predisposição para estar ajudando, né, alguém. Então são situações, são problemas de saúde, são abertura de caminhos, são várias, é um espectro, tá? Eu preciso conseguir um emprego, eu preciso mudar de casa, eu preciso vender um carro, sabe, um monte de coisa assim, ou comprar, ou sei lá, várias ações, assim, coisas que a gente tem durante a vida, né? E no nosso dia a dia, então são soluções. Então eu falo que depois que você começa a fazer magia, a nossa vida é sempre altos e baixos, né? Eu falo que depois da magia é entre altos e médios, tá? Não existe mais os baixos, porque você dá conta, sabe? De sair daquilo ali, de dar uma volta, de fazer toda uma ação, né? Para que a divindade, né? Que a gente tenha essa radiação divina, de acordo com a magia, né? Que ela é, vamos dizer, patrocinada, entre aspas, pelos tronos da lei e da justiça divina, tá? Então, com isso, é sempre essa a nossa intenção, fazer com que a lei se faça e a justiça, que é o equilíbrio das coisas também. Eu fiquei com uma curiosidade, não sei se o Honório ficou também, com relação ao espectro da cor da vela. Se é ligado a algum orixá, algum pedido em particular. Então, assim, o que acontece, tá? Você pode fazer um pedido para Deus, tá? E ele com certeza vai te atender. Mas se você fizer, a gente entende assim, que se você fizer, por exemplo, você precisa de alguma coisa para o amor. Se você fizer para o trono do amor, que dentro da Umbanda se chama Orixá Oxum, tá? Porque o trono é o que a gente tem na magia, tem aquele contexto que serve para todas as religiões, que funciona desse jeito. E dentro da Umbanda é o trono do amor. O trono do amor, que cores ele tem? Ele tem a cor cor-de-rosa, que é do amor, do nosso chakra cardíaco, essa coisa toda. E ele tem uma cor dourada também, porque esse trono é aquele que traz grana, que ele faz com que as coisas aconteçam, ela agrega valor, tá, à nossa vida. Então, com isso, as cores dela são essas, é o dourado e o rosa. Tá? E aí a gente tem os outros tronos também. Então tem um trono da natureza vegetal, que chama Oxóssi na Umbanda, e a cor dele é verde. Então a gente vai tendo essas cores de acordo com... Então a vela dele vai ser verde, a pedra dele vai ser verde, a erva vai ser mais esverdeada, porque a natureza vegetal num contexto geral, assim, tá? Olha que legal. Mas não sei se deu pra entender aí a coisa. Sim, perfeito. Você tava falando aqui, eu falei, eu como taurino eu vou querer só vela dourada. Eu gosto. Ô, Salete, assim, uma vez aconteceu comigo, eu vou compartilhar aqui e até pedir um conselho aqui, né? E pra galera que tá vendo. Uma vez falaram pra mim, eu sou da área de hipnose, falou, você pega uma vela, fica olhando ali pro fogo e de uma certa forma você vai entrar em transe. E eu fiquei olhando, quando eu vi uma imagem de um ser ali. E daí eu mandei para um amigo meu, ele falou, isso aqui tá com cara de um eremita, né? Que é do tarô e tal. Sei, o eremita. É possível manifestar de certa forma? Olha, você pode ter, através da vela, acessado um elemental do fogo. Pode ser também, sabe? A gente trabalha com os elementais, né? Então, elemental que é telúrico, aquático, de acordo com os elementos, né? Então, você pode ter acessado um elemental do fogo. Tranquilo. Gente boa isso. Também. São bonzinhos. São, na verdade, na maioria das vezes, tá? A não ser que você acesse coisas negativas, se você tiver com medo ou tiver dentro de um processo meio atravessado, aí, meio escuro, aí você vai acessar coisas muito ruins, né? Mas dependendo da cor da vela, coisas assim, você vai acessar coisas boas, sem problema. Sempre que é feito a magia com o fogo através da vela, independente do propósito, é necessário que a pessoa faça um preparo anterior,
sei lá, ficar em jejum, a magia fazer das alguma velas? coisa? Não existe preceito para magia. A magia não é uma religião, tá? Começa que ela é tipo uma terapia mesmo, sabe? Então ela não tem preceito. Você pode entrar de sapato? Pode. Você pode entrar descalço? Pode. Você pode entrar com a meia? Pode. Não tem problema. Você entra do jeito que você se sentir mais confortável, tá? Porque tem gente que não gosta de andar descalço, né? Tem gente que já não gosta de andar de sapato. Mas dentro da magia tá tranquilo. Basta que você entre, porque a gente trabalha com a magia elemental, né? No caso da magia do fogo, a grande maioria dos trabalhos são feitos com o elemento vela, né? E existem também a parte mental, né? Que você mentaliza, você pede, né? Você é iniciado, então você pede chama da mão direita, da mão esquerda, espada de fogo, coisas assim, e você vai projetando também mentalmente. Mas a maioria dos procedimentos são feitos com as velas. E você tem ali um espaço mágico que a gente chama de mandala, cabala, coisas assim. E se você entrar ali, você é você e você vai ser tratado. E essa cabala se torna um portal, né? E esse portal ele é absorvedor de negatividades, mas também irradiador de coisas boas, né? E vai direcionando várias coisas para as pessoas. Tem que conhecer seu núcleo, hein? Através de ordens mágicas. Temos que conhecer logo em breve. Então, que a gente tem lá como é que chama? Onde tem lá o Saint Germain e tal, como é que chama? Os mestres ascensionados, Mestres ascensionados. Como é que chama? Tem um nome lá para esse trabalho, né? E eles têm os decretos, tá? E os decretos são você decreta as coisas e tal para elas acontecerem, através também de atos mágicos, né? E dentro da magia divina a gente tem ordens mágicas. Tá? Que legal, olha, tem bastante gente assistindo aí, o pessoal que tá entrando no Instagram, TikTok, vai assistir no YouTube, o pessoal já deve estar falando assim, olha, esse esquema de magia com a vela, vou comprar umas velas aqui e vou começar a querer fazer algo. Você sabe que a vela, se você acender para você pode inclusive pegar os livros do Rubens, que é a Magia das Velas e Iniciação à Escrita Mágica. Lá tem bastante coisa de fazer, mas você pode fazer para você, tá? E lá no livro fala, faça pra você, porque se você quiser fazer para outra pessoa, alguma coisa assim, você tem que ter as iniciações, tá? E as iniciações é o que vai te trazer a segurança para você mexer no caldeirão alheio. E a pessoa tá começando agora, assim, e ela fala assim, eu vou comprar um monte de vela e tal. Tem algum conselho que você dá? Olha, evita essas cores, vai desse jeito aqui, cuidado. Olha aí, depende da intenção da pessoa. Se ela tiver boas intenções, ela pode acender vela para o anjo de guarda, ela pode acender vela para Iemanjá, para Oxum, para algum, sabe? Ou para alguma divindade outra, tipo a Nossa Senhora Aparecida. A gente também trabalha com essas divindades, tá? Ganesha, coisa parecida, eles não são muito, os orientais não são muito de vela, são mais de incenso e coisa assim, né, lá na Índia, mas dá para acender sem problema nenhum, tá? Você acende para aquela divindade, você vai se ajoelhar, pedir, não tem problema, e o acesso é feito religiosamente, tá? Se a intenção for ruim, a intenção ruim, ela sempre vai cair contra quem tá fazendo, né? Contra quem tem a intenção ruim, né, porque você abre o campo ruim, então aí você se põe numa fria, né? Então não vale a pena não. Isso aí não aconselho. Pessoal, faça o bem, né? Não vai pro lado ruim. E sem olhar a quem, sabe? Faça o bem mesmo. Porque... Então não há um pré-requisito mínimo, assim, isso aqui funciona para quem é simpatizante ou participa da Umbanda. Não, qualquer pessoa. Lá no Rubens, a gente tinha turmas muito grandes, tá? E tinha gente de todo lado. Tinha um bandista, que era a maioria, justamente pela atração, assim, da ação. É que dentro da Umbanda, o que acontece? O pessoal faz muita magia, tá? Os próprios guias fazem magia o tempo todo. Eles têm várias coisas, não sei se vocês já viram, né, como é que funciona. Eu tô com um copinho d'água, eu tô com uma vela acesa, eu tô com um ponto riscado, isso tudo é magia, né? Então, existe essa associação, porque a magia veio antes de tudo, tá? Depois as religiões foram se formando de acordo com as necessidades da gente, dos humanos, né? E aí existem religiões de um jeito, de outro, né? Cada um conduzindo uma tribo para um lugar, mas esse lugar é sempre o mesmo, né? Que é Deus, né?
E aí o que acontece? Se você, por exemplo, tem, vamos dizer, essa ideia, não, eu posso fazer tudo sozinho, não sei o quê, ok, não tem problema nenhum. Se você fizer magia pode ser feita sozinho. Tá? Ela veio justamente passar nessa dificuldade das religiões, que as religiões elas têm que congregar, e congregar significa um monte de gente, né? Então, se você ia fazer alguma coisa assim, precisava mais de um sempre, né, para ir fazer alguma coisa. Agora, na magia, você pode sozinho fazer, sem problema. Sexta-feira, meia-noite, você vai dar certo. Então, na verdade, não precisa assim de uma egrégora para você. Não, existe a egrégora dos magos, tá? E é uma egrégora bem grande, tá? Dos magos, mas não precisa de um grupo, tá? Você pode fazer sozinho, sem problema, tá? E veio passar nessa dificuldade, porque parecia assim que os mestres já sabiam que no momento você ia morar longe do teu amigo, sabe? Não ia ter aquela disponibilidade, né? Então vamos fazer esse povo trabalhar, né? De um outro jeito. Foi aí que veio a magia, que tem essa sustentação da divindade diretamente, né? Então, quando a gente abre, a gente sempre eu evoco Deus, né? E os tronos divinos. Então, com isso, ali você tem essa segurança, já com as suas iniciações, porque você já é parça da turma, né? Então dá tudo certo, né? Nunca deu problema nenhum, nunca deu errado, geralmente dá muito certo. Tem o pessoal assim que às vezes, tá, ele se sente, não, mas hoje não deu certo a minha magia e tal, né? Aí depois passa um tempo, agora deu, tá? Porque tem que ter uma paciência, né? Porque o tempo, né, às vezes demora um pouquinho para dar certo, né? Trabalha também a ansiedade. Exatamente. A minha dúvida, assim, crucial é quando você afirma, né? Porque é uma consequência, né? Toda aquela intenção que você põe volta pra você. Acontece da pessoa tá fazendo magia sem nem saber que tá fazendo, só pelo próprio pensamento dela, pelo dia, o dia foi muito bom, ela tá super feliz e ela não sabe que fez magia, ou no inverso, ela um dia estressada, um dia carregado, ela não tá muito alegre, ela acaba fazendo sem saber que tá fazendo? Olha, ela pode fazer atos mágicos, mas não seria a magia divina que a gente trabalha. Tá? A magia divina, ela precisa de todo um arcabouço, poderia se dizer, tá? Você tem que fazer o curso, você tem que fazer as iniciações, você tem que treinar, você tem que fazer todo um procedimento para que você tenha proteção, você tenha, vamos dizer, o entendimento de como é que funciona, e aí você vai, então, você fazer. Agora a pessoa diz assim, eu hoje estou com um dia ruim e tal, mas eu vou fazer um sinal da cruz aqui e meu dia vai melhorar. É um ato mágico que ela faz para ela mesma, sabe? Não tem problema, pode fazer e dá certo. Olha, Salete, você falou sobre iniciações, né? Como que funciona isso? A pessoa tem que fazer um curso, ela tem que se preparar para depois iniciar? Como que funciona? Não, as iniciações, elas são feitas, geralmente as magias, até a magia do fogo, ela tem 2 iniciações, e ela é assim e continua sendo assim, tá? Agora, as outras magias a partir das ervas, porque aí veio a magia das ervas, primeiro pedras, depois ervas, depois veio conchas, raios, depois conchas, e foi vindo várias magias, e que o Rubens deixou para nós umas 30 mais ou menos, tá? 30 ou 31, porque às vezes tem magias que estão as 2 no mesmo curso, sabe? Que nem luzes e cores, elas são dadas junto, tá? E aí você tem todo isso aí, né, para fazer, e aí depende do que você precisa, você vai acionar, não tem problema. Mas você me perguntou exatamente o que agora como que funciona para a pessoa ser um iniciado? Ser um iniciado. Então, ele precisa primeiro se interessar pelo assunto, tá? Segundo, assistir às aulas, que é importante. Então, a gente tem essas 2, 3 aulas iniciais e depois a gente entra nas iniciações. Aí, dependendo da magia, pode variar de 7 a 11, 12 iniciações, tá? Mas as iniciações são super tranquilas, não é nada assim de pendurar de ponta cabeça, sabe? Essas coisas assim que às vezes tem nos filmes, né? Tomar sangue de bode, né? Nada. A gente não, a maioria das vezes a gente não lida com
com sangue. Sim. Não lida com sangue, porque ainda mais assim, fazer corte, essas coisas a gente não faz, nem tanto a Umbanda Sagrada, nem na magia, tá? Quais são os erros que as pessoas cometem, assim, tá começando a utilizar a magia das velas? Quais são os erros mais comuns que tá começando comete? Olha, às vezes, eu não digo nem erro, é uma coisa que pode, vamos dizer, ser corrigida facilmente, e os próprios, porque quando a gente vai fazer a magia, que a gente começa, no primeiro dia que o pessoal já sabe que você vai fazer aquela magia, o teu mestre de magia, ele fica perto de você. Tá? Perto que eu digo, ele fica acessível, tá? Porque ele não fica perto, porque ele tem que se preservar para as coisas que acontecem aqui, né? Porque às vezes você é alvo de algumas coisas e tal, e ele tem que estar sempre te protegendo. Então ele fica, vamos dizer, uma determinada dimensão aí, é um tá guardião, nos cuidando. Digamos assim, como se fosse um guardião. Pode-se dizer que é um guardião, é um mestre de magia, tá? Porque ele vai te intuir, ele vai te bolar, às vezes, procedimentos que você fica ali pensando, como é que eu vou fazer e tal, coisa assim. E aí vem aquela luz, assim, provavelmente o mestre de magia que já tá aqui na orelha, né? Então, o que acontece? Você tá ali fazendo e esse mestre de magia vai estar junto de você, te orientando e tudo mais. Então, com isso, quando você entra, você já tem vamos dizer, esse cuidado, né, de estar ali com esse mestre que vai te orientar para fazer. E aí você tem a fazer essa parte teórica, as iniciações, depois a parte prática. E você me perguntou erros, né? Eu não os considero erros. Eu considero, às vezes, que são erros que trazem aprendizados, talvez, tá? É de riscar errado, sabe, magia do fogo, né? Ela tem toda a parte da escrita mágica sagrada. Então, com isso, eu não sei se vocês viram, você nunca frequentou Umbanda, né? Como é que funciona? É que os guias fazem pontos riscados, né? E aquilo ali é uma escrita mágica sagrada. Então é só para ter uma referência daquilo que você conhece aí. E a gente faz essas escritas, né? E às vezes a pessoa não faz exatamente como é. Eu sou chata, você sabe que eu fiz engenharia, sou muito, como é que é, número, né? Aquela coisa dos números. E aí se o ângulo tá errado, eu vou lá reclamar, sabe? Coisas assim desse tipo. Mas isso aí não chega a ser assim, por exemplo, não tá legal e tal. O próprio mestre de magia, ele vai suar, mas ele te ajuda e ali na hora ele corrige, né? As coisas quando vão pro astral, elas já vão certas, tá? Muito bom. E como assim, como essa chama da vela pode ajudar a acessar essas entidades, assim, o que elas podem fazer para a vida da gente? Você está falando em entidade ou divindade? Aí nós estamos com dois assuntos diferentes. Divindade. Divindade, tá? Divindades são esses que a gente chama de orixá, de tronos de Deus, são as divindades. As entidades são, vamos dizer, espíritos que viveram aqui na Terra, que não estão mais desse lado, estão no lado espiritual, então são entidades que estão trabalhando dentro de uma egrégora, que nem um caboclo, um preto velho, isso aí são entidades, tá? As divindades já são Oxum, Ogum, como é que chama? Iemanjá, sabe? Então são divindades dentro da Umbanda, né? Que dentro da magia se chama tronos, né? Então é o trono do amor, o trono do conhecimento, o trono da fé, sabe? Da evolução, da geração. Então são 7 tronos divinos, um parzinho de masculino e feminino em cada um, tá? Você me perguntou como é que se acessa a divindade através das velas. Como é que é possível acessar? Como é possível? Acendendo uma vela para a divindade. Você conversa com ela, normal, mentaliza. Sim, e às vezes ela te traz respostas também, dependendo do seu... Do quanto você vai interagir com ela e vai confiar naquilo que você vai receber. Tá? Porque, por exemplo, eu vou acender uma vela para Iemanjá e vou pedir que ela dê abertura, porque ela é muito da criação, da geração das coisas, né? Não é só a geração da vida, é a geração de tudo na vida, tá? Inclusive a vida. Então, assim, uma pessoa que queira ter um bebê, uma coisa assim, ela pode acender uma vela para Iemanjá, pedir para Iemanjá, eu tô querendo ter um bebê, coisa parecida, ela vai gerar essa vida, tá? Vai ajudar a gerar. Se é alguma coisa assim do tipo
Vamos dizer, eu quero gerar um processo novo na minha vida, alguma coisa assim. Então, o que você faz? Você acende uma vela azul clara, que é a cor dela, tá? E aí você ajoelhando ali, mantendo um contato, o que vai acontecer? Essa vela liga com a divindade e o retorno vem para o seu mental, tá? E aí você começa a entender o que a divindade está te falando. Isso tudo se dá através de ondas vibratórias, que são esses desenhos, tá? As ondas vibratórias são desenhos, né? Que é a ligação da divindade com a vela, tá? E da vela vai para você ou para quem você determinar que vá, tá? A ação, certo? Existe Você até desculpa o tamanho da ignorância, até uma pergunta bastante sincera. Eu já não sabia a diferença de entidade e divindade. Tivemos uma aula fantástica aqui, muito obrigado. Mas agora já sabe. Agora ele já sabe. Existe assim meio que um padrão, você faz a magia independente da cor da vela, do orixá, da intenção, leva uma semana, leva um mês, leva um ano para ter um movimento. Você sabe que a magia ela é muito imediata, tá? Se você vai às vezes receber as coisas assim, as coisas estão fáceis, tá? Então assim, só ir daqui até ali, pronto, você vai daqui até ali e a coisa já vai dar certo. Mas às vezes você precisa fazer algumas voltas para chegar naquilo que você quer, tá? Então eu vou te contar mais ou menos uma história que eu às vezes conto para meus alunos lá, que é interessante, e se refere até a um negócio que estava acontecendo com meu marido, tá? Ele era professor na Unicamp e ele desenvolveu um projeto, era um projeto naquela época ele faleceu em 2008, esse projeto era de 2005, 2006 mais ou menos, e eu estava começando, bem dizer, eu tinha 2, 3 anos aí de magia, né? E ele disse assim, eu vou pedir para tu fazer uma magia para eu conseguir uma grana, né, nesse projeto, uma grana da FAPESP, que existe até hoje, tá, esses procedimentos e tudo mais. E aí eu peguei, vou fazer, né, peguei, fiz a magia, aquela coisa toda, aí veio a resposta da FAPESP, deu errado, deu errado a tua magia, não aconteceu nada. Tá bom. Nem discutir, porque discutir com o marido não vale a pena, ainda mais desses assuntos, né? Aí ele chegou depois um dia e falou assim, olha, eu encontrei, aí ele estava indo, eu acho que numa reunião lá na medicina, ele trabalhava na engenharia de alimentos, aí ele estava indo a pé até a medicina e encontrou com um rapaz que era da FAPESP, não sei se ele era diretor, o que ele era? Ele era um cara que tinha uma certa ascendência lá na FAPESP, e aí ele pegou e conversaram os dois, e aí, tudo bem, não sei o que, eu tô com um projeto, acabei de ser negado e tal, o tal do projeto e tal, e assim, deixa eu dar uma olhada lá, e aí ele pegou e foi dar uma olhada e acabou que o projeto saiu, tá? Então você vê, deu uma voltinha para chegar, né, e ele já achava que deu errado, porque a negativa primeira, ela aconteceu assim, tipo, um mês depois, não vamos dar. E aí depois dessa volta, eu disse, não, é um projeto legal e tal, eu vou usar, não sei se houve algum tipo de influência ou um tipo de esclarecimento, talvez, do projeto, que ele explicou direitinho para a pessoa, né, e aí acabou dando certo, tá? E aí ele recebeu a grana e tudo que precisava para fazer o projeto. Então, você vê como é que funciona, né, assim, umas voltinhas para chegar, né, mas chega. De uma certa forma, essas divindades elas testam a gente, você tem que ter mais paciência, vou demorar um pouquinho aqui, porque não é o momento ainda. Você sabe que eu não vejo isso como teste, eu vejo como oportunidade. Então, por exemplo, ela sempre vai querer, você pede para ela o melhor, e ela vai querer te dar o melhor, tá? Então, às vezes, pode ser que ela te dê uma coisinha e você fique tranquilo com essa coisinha, tá? Não, tá, eu vou dar um pouquinho, tá, ok, a divindade me deu isso, foi rápido, não sei o quê. Mas, às vezes, ela demora mais para te dar a melhor oportunidade, aquilo de melhor, o melhor emprego, onde você vai ganhar mais, sabe? Coisas assim desse tipo. Então, ela abre para esse tipo de projeto. Agora, a pessoa tem que ajudar muito, tem que confiar muito na magia, tá? E tem que ajudar no sentido de não se colocar para baixo, tá? Porque a pessoa que diz assim, mas não vai dar certo, porque não sei o que, sabe aquela coisa meio de hard, assim, acaba que desmonta tudo, né? Porque a divindade tá fazendo magia ao contrário, né? Exatamente, a pessoa ali tá fazendo uma magia totalmente avessa ao que ela tá querendo, né?
Então, no momento que você faz, você tem que confiar. No momento que você confia, aí a pessoa, tá, mas tá aí, a magia tá agindo ou é a fé da pessoa? As duas coisas, né? Porque a magia tá abrindo, mas a pessoa tá indo junto, tá recebendo junto, né? Isso é que importa. Existe uma forma de potencializar a magia? É possível isso? Tipo, dar um ganho assim pra magia ir mais rápido, acelerar as coisas? É possível fazer alguma coisa nesse sentido? Olha, o que acontece é o seguinte, tá? Às vezes a gente trabalha, olha, eu preciso de tal coisa, tá? Eu precisando de tal coisa, eu vou ver que coisa é essa e qual a divindade que trabalha nesse assunto, tá? Então eu tenho alguma coisa, por exemplo, na justiça, tá? Então eu vou fazer alguma coisa para o trono da justiça, tá? Seja ele o feminino ou o masculino, fazer uma coisa para esse trono da justiça, que dentro da Umbanda é Xangô, é Yansan e coisa. Yansan não, é Egunitá, Yansan é da lei. E aí eu faço alguma coisa, né? E vamos fazer coisa para a justiça. Mas aí lá pela Santa eu me dou por conta que tem um trabalho feito para não dar certo. Tá? Porque existem outros interesses e um trabalho, alguma coisa foi feita para que isso não desse certo. Então aí eu tenho que entrar com uma carga mais pesada, certo? Para fazer uma limpa, né? E aí posso trabalhar com a esquerda, posso trabalhar com o trono da lei, posso fazer algum outro procedimento para então fazer a coisa andar, tá? Porque às vezes tá demorando, mas às vezes a demora é porque, que nem eu falei, às vezes é esse caminho para chegar onde precisa, né? Mas às vezes são coisas que você vê que tem nhaca ali, né? Então, por exemplo, uma vez eu fiz uma mandala, que a gente chama, né? Um trabalho lá, eu fiz para a saúde de uma pessoa, né? E essa pessoa estava internada lá no Rio Grande do Sul. E eu daqui fazendo a distância, né? Só coloquei o nome dela, aquela coisa toda. E aí, quando eu estava fazendo, eu percebi que debaixo da cama que ela estava no hospital, tinha um portal negativo, entrando todo tipo de ser negativo. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que limpar essa área, fechar esse portal para depois fazer a coisa para a saúde, tá? Porque não adiantava nada eu fazer para a saúde com toda aquela interferência, né? E o pessoalzinho da Rua de Baixo é terrível. O pessoal da Rua de Baixo. Ele vem com tudo. Como que funciona? Você falou assim, da esquerda, da direita. Como que funciona isso dentro da magia? Então, da magia a gente tem, na verdade, assim, não é a coisa esquerda e direita, é mais assim dentro da Umbanda, tá? Dentro da magia a gente são tronos, né? Então a gente tem também, que nem na magia do fogo, a gente tem o trono dos desejos e o trono da vitalidade, que a gente chama, que são as ondas tripolares, que tem um funcionamento um pouco diferente, coisas assim, então a gente trabalha com isso. Dentro da Umbanda a gente teria Exu, Pombagira, coisas assim, Pombagira Mirim, Exu Mirim, tá? Bem legal. Você notou se no núcleo, ou até mesmo, vamos por par, é uma pergunta que ela vira duas, na verdade. Tá. Assim, os seus alunos no núcleo, você percebe se tem um perfil de pessoas que é mais frequente e aqueles que também pedem auxílio através da magia, você notou algum perfil que é mais comum, que aparece mais vezes? O perfil seria o quê? Mais ou menos que você fala. Pode ser assim, mais pessoa, homem, né? Mais mulher, tal classe social que procura mais. Olha, na maioria das vezes, tá? Dentro de uma sala de aula sempre vai ter mais mulher, tá? Mas eu tenho, que nem hoje mesmo eu dei magia dos anjos, dei magia dos símbolos, amanhã eu vou dar magia dos vórtices e magia das pirâmides. E nessas turmas tem bastante homem, é quase meio a meio, tá? Então com isso eu vejo interesse dos dois lados nesse sentido. Mas qual é o outro tipo de perfil? É a religião, a maioria conhece a Umbanda, tá? A maioria já foi pelo menos espírita e às vezes se interessa, às vezes são pessoas que vêm de fora, que não conhecem nenhuma coisa no outro, elas acham tudo muito estranho, tá? Já o pessoal da Umbanda tá em casa, né, com a magia, porque já conhecendo isso, a magia traz muito mais entendimento até para a própria Umbanda, porque a Umbanda, ela faz magia o tempo todo, né, então... mais ou menos isso. Os portais... Não sei se eu respondi. Não, sim, claro.
geralmente é a pessoa que já está envolvida nesse tema que procura, né? Independente do sexo, da posição social dela. Mas tem pessoas assim, às vezes, que estão curiosas para saber e se descobrem magos, né? Então, por exemplo, quando eu fui buscar, eu até conhecia um pouco, quando eu fui buscar, eu conhecia um pouco de Umbanda, mas eu me apaixonei pela magia, tá? E a magia ficou... Tanto é que quando eu montei o núcleo, ele era de magia, não era de Umbanda. Depois é que ele se tornou de Umbanda. Foram 2 anos depois. Nossa, que legal. A Salete, você estava falando no início da conversa, né? Que você utilizou até a autorregressão e tudo mais. Eu fazia isso, eu curti pra caramba. E eu tô aqui, eu gosto pra caramba disso da área de hipnose. Eu comecei assim, muito com a auto-hipnose, né? Voltar às questões. Um dia que eu regredi bastante, também fora do contexto aqui, mas foi na ayahuasca, né? Eu tomei ayahuasca. Ayahuasca, eu já andei tomando ayahuasca. É muito louco esse negócio. A última vez que eu tomei foi em 2016, então eu tenho 9 anos. Mas teve uma experiência diferente também. A ayahuasca eu acho muito legal, tá? Eu acho muito interessante. Mas eu acho que a gente tem que caminhar para fazer as coisas que ela faz sem ela, tá? Eu acho que esse é o caminho. Cria uma dependência, na verdade, pode ser, né? Então, assim, eu acho que existem caminhos, tá? E eu acho que o caminho da ayahuasca é um caminho muito legal. Eu acho que as pessoas se entendem mais, eu acho que a ayahuasca faz uma coisa que eu acho muito interessante. Ela tira a ansiedade, tá? Então ela baixa aquele padrão de assim, sabe, de ansiedade e tudo, e ela começa a te trazer uma coisa mais calma, mais tranquila, uma maneira mais sossegada de olhar a vida, né? Eu percebi isso, agora não sei se é todo mundo que tem a mesma experiência, tá? E aí ela pode abrir, né, o seu campo a você se entender melhor e coisa assim. E eu tava conversando, eu não me lembro se foi ontem, hoje de manhã eu tava conversando com o pessoal e falando a respeito de ayahuasca e falando para eles, eu não sei por que cargas d'água, eu nunca fui para me entender, eu sempre fui para curar os outros, tá? Então me apareciam problemas e eu ia lá resolver quando tomava ayahuasca, tá? Então com isso, tanto é que a última vez que eu tomei, eu fui para ver onde é que andava o Rubens, que todo mundo falava que ele estava num hospital porque ele estava doente, que já fazia 1 ano que ele tinha morrido, né? E que ele estava doente, que ele estava isso. Eu falei, não é possível, cara, o cara era um mestre, como é que ele vai estar indo no hospital doente? Não estava, ele é um Ogum atualmente, né? Então com isso é outro patamar, né, de entendimento e tudo mais. Então quando eu tomei para ir lá olhar, né, como é que ele estava, né? E realmente eu vi, ele não estava doente, ele estava super bem e fazendo as coisas dele assim como se fosse um Ogum mesmo, sabe? Com espada e cavalo e um monte de coisa. Muito legal. Isso é interessante, né, Você fez com já um objetivo prévio, né? Sim, eu fiz para saber como é que ele estava, porque todo mundo falava, todo mundo não, né? Algumas pessoas falavam que ele estaria num hospital, que ele não estava curado ainda, que não sei o quê. E aí ele me passou várias coisas, vários ensinamentos, várias informações, coisas assim, inclusive uma magia, né? A primeira magia que veio foi ele que passou. Então depois eu até perguntei para ele assim, toda vez que eu quiser saber uma coisa, eu vou ter que tomar ayahuasca? E ele falou, não, você já vai receber. E aí foi que eu comecei a acreditar nisso e já não foi mais preciso da ayahuasca, tá? Para vir as outras coisas que eu precisava saber. Tá? Ah, legal. Queria perguntar para você em cima dessa questão da ayahuasca? Da magia. Da magia. Tá. Eu posso utilizar esse processo como um processo de autoconhecimento, um processo mais terapêutico também? Olha, a magia é uma terapia, tá? É uma terapia que envolve o lado físico, emocional e espiritual, né? Então, talvez essa coisa assim, não, ela é mais para religião porque envolve o espiritual. Não, ela envolve o espiritual porque nós somos seres espirituais, né? Então, ela envolve tudo isso e é um tratamento que você faz, tá? E você 99,9% das vezes, se você fizer uma magia, se você entrar na magia, se você receber a magia de alguém, coisa parecida, você vai sair melhor do outro lado, tá? Então, às vezes, situações que você está se sentindo mal e coisa assim, você vai sair melhor, tá?
E aí, o que acontece? Como é que você falou mesmo? A pergunta qual foi? Posso utilizar ela como um processo terapêutico, né, de autoconhecimento. Então, é justamente isso também, tá? Porque o que acontece? Quando... Você sabe que eu já estava na Umbanda há um tempinho quando eu entrei pra magia, tá? 6, 7 anos, mais ou menos, que eu falei pra você, né? Então, eu nunca me desenvolvi tanto, tá? Assim, a minha mediunidade como na magia. Na magia é aquela coisa assim, é só parar, olhar, você vê, tá? Já dentro da Umbanda eu tinha lá a prática, eu era esotérica também, aquela coisa toda, você tinha uma prática de ver certas situações, coisas assim. Mas a magia foi o que desenvolveu mais, assim, tá? E eu não vejo assim como é que tá a sua casa, eu vejo o processo da magia, tá? Não vejo assim, na sua casa tem um banquinho que tem tal cor, não sei o quê. Isso aí não me interessa, a não ser que seja uma coisa que tenha que ser, vamos dizer, trocada de lugar ou coisa parecida. Mas geralmente o que me entra na área de interesse é eu saber o processo ali da magia naquele momento, tá? O que ela tá fazendo, para que lado ela tá indo, como é que a coisa tá funcionando. Eu fiquei com uma curiosidade muito grande. Quando você estava fazendo tratamento à distância pro rapaz lá no sul, que ele estava precisando de um auxílio com a saúde, havia um portal embaixo da cama dele que estava atrapalhando. Isso. Esse portal também era tipo um ponto riscado, era um objeto? Não, o portal era um portal negativo aberto pela própria dor dele, tá? Então a pessoa que tem muita dor, a pessoa que tem muita raiva, todos os sentimentos negativos, se chegar num extremo, eles podem abrir portais, tá? Então, por exemplo, assim, tem aquela pessoa que odeia o seu vizinho, tá? E fica sempre falando mal desse vizinho. Vai acabar que ele vai abrir debaixo dos pés dele um portal e esses seres vêm através dele e são projetados pro vizinho, tá? Se o vizinho estiver numa boa, diz tanto faz pra mim, tiver no amor ou coisa parecida, nada vai atingir ele, né? E esse aqui vai ficar dentro desse... Eu acho que naquele momento que ele tava era com muita dor, tá? Aquela situação não era uma situação boa. Então, com isso, acabou abrindo esse portal debaixo da cama, tá? Por causa disso. Tá? Acontece assim, Salete, eu sempre faço perguntas na área do meu signo, não tem jeito. Mas eu vou buscar ajuda, por exemplo, na área da prosperidade. Tá. E de repente a espiritualidade ela muda o meu caminho, né? Eu tô querendo seguir um caminho aqui porque eu quero ser próximo nesse caminho. Ela fala assim, não, você vai ser próximo nesse. Isso acontece dentro da magia? Pode acontecer, mas não necessariamente, tá? Geralmente conduz de acordo com aquilo que você projeta para você, tá? Então, por exemplo, assim, vocês estão fazendo podcast, vocês estão fazendo uma escola, vocês têm o instituto, né? Como é que é o nome do instituto mesmo? Instituto Educacional Sublimar. Ah, tá. Então, e tem várias oportunidades, que depois até a gente pode até falar, né, disso aí, tudo que vocês estão fazendo, é arte, terapia, né, hipnose, e você faz mais hipnose, psicanálise, né, então com isso, o que acontece? Vocês têm esse contexto, vocês estão montando esse contexto, é isso que você quer pro seu caminho. Sim. O que pode acontecer é ele abrir, por exemplo, para que você, por exemplo, apareça alguém importante, né, e que possa bombar o seu canal, e a coisa possa acontecer no YouTube, você começar a ser monetizado, coisa parecida, coisas desse tipo assim, porque ela vai sempre dentro desse contexto daquilo que eu quero, tá? Agora, tem um projeto de vida, tá? Isso eu vejo assim até como a minha vida, certo? Porque quando eu fiz engenharia, não foi para ser maga, certo? Não foi para fazer magia que eu fiz. Eu fiz para trabalhar, para construir, para fazer prédio, coisas assim desse tipo, certo? Mas o caminho foi me levando e me empurrando para fora, sabe? E me colocando tudo isso. Então, por exemplo, assim, eu saí, que eu estava dentro desse projeto, não, agora eu vou trabalhar com engenharia, agora eu vou ir para esse lado. E aí meu marido mudou para Espanha e aí eu fui junto com ele e aí acabou meu projeto e coisa assim, e aí eu fiquei, o que eu vou fazer, né? E aí eu comecei a trabalhar com florais, porque lá tinha mais disponibilidade de você comprar, aqui no Brasil ainda não tinha essa disponibilidade, era muito difícil, era só médico, psicólogo, coisas assim, veterinário que conseguia, né? Comprar floral, como se fosse uma coisa absurda. Agora você compra floral em qualquer lugar, né?
E aí, né, o que acontece? Lá já tinha essa disponibilidade, então eu já comecei a estudar isso, comecei a estudar aromaterapia, coisa assim, quando eu tava lá. E eu nem passei tanto tempo lá, foi 1 ano e meio só. Mas quando eu vim pra cá, eu já vim com outra cabeça. Então a engenharia já foi pro saco faz tempo, né? Mas eu acho que foi muito bom ter feito engenharia, porque a minha cabeça é muito racional. Tá? Então, como uma pessoa chega assim com um problema, até para tratar com a magia, ela vem com um assunto e eu pego e direciono ela para outro. Quer dizer, olha desse jeito. E ela ali, ela tem meio um choque às vezes, né, Nai? Faz muito isso, né? Ela vem no emocional e você tem esse equilíbrio entre o emocional e é isso. E eu tenho esse lado de ver o emocional dela, mas de ter muita racionalidade. E outra coisa interessante é que na magia você desenha pra caramba. Então eu tenho muita facilidade de desenhar, né? Porque antes eu fiz o curso técnico, eu já desenhava, eu fui desenhista de arquitetura há muito tempo também, porque antigamente não tinha, né, essas coisas, porque sou antiga, cara. Eu acabei de fazer 37 anos. Você pode imaginar uma coisa dessa. Falou de mandala, né? Eu lembrei de Carl Jung, né? Jung estudava essa questão das mandalas. Sim. É uma coisa assim que a gente pode ver que até o nosso próprio chakra, né, parece uma mandala, tudo. Então é um vórtice, né? Magia dos vórtices. Cada assunto que a gente tem uma magia, porque é um mistério, né, de Deus. Diz que a mandala, cada um que, por mais que a pessoa desenhe, cada um vai desenhar de um jeito, né? Cada um tem a sua identificação com ela, seria isso? Com as mandalas? É. Olha, na verdade, as mandalas, quando são desenhadas, elas têm um objetivo. Certo? Então, eu vou fazer essa mandala aqui, eu vou montar coisas aqui que vão trazer cura para alguém, tá? Ou então, tem um monte de gente doente, vamos botar o nome de todo mundo, tá? Que tá doente, alguém tá no hospital, não, eu vou fazer. Então, aquele é um objetivo, então ela não vai precisar ter diferentes ou coisa assim. Agora, quando eu falo de mandala, eu não falo desses desenhozinhos, tá? Eu falo dessas cabalas divinas, que são esses portais que a gente trabalha dentro da magia. E cada um vai achar, vamos dizer, uma maneira de trabalhar isso sim, tá? E o desenho vai andar junto do mesmo jeito. Então é possível misturar as técnicas, eu vou chamar de técnica, magia de pedra, magia da mandala, não sei se é assim. Não, cada um não é misturar. Cada um é. Quer ver? Eu vou te dizer como é que funciona. Tem magia, por exemplo, eu vou te falar em 3, que é a magia do fogo, que foi a primeira, das pedras, que foi a segunda, e das ervas, a terceira, tá? Em cada magia tem um mestre de magia, porque ele é especialista nisso, tá? Então, magia do fogo, você vai ter um especialista como mestre, depois das ervas e outro. Então, cada uma funciona com um elemento, praticamente, como um elemento principal, tá? Então, para você ver como a vela é importante, que na magia das pedras, a gente monta tudo com pedra e uma vela no meio. Para quê? Para que a vela acelere o processo, tá? Porque ela aquece e acelera, tá? As ervas a mesma coisa. Tem que ver sobre magia, eu vejo muita gente falando isso na internet por aí, eu não entendo muito, né? Poder esclarecer aí depende da magia, né? Eu aqui sou especialista, entre aspas aí, porque tem muito ainda para estudar e conhecer, né? Especialista sempre foi o Rubens, né? E aí eu acho assim que existem várias magias, tá? A magia divina é essa com a qual eu trabalho, tá? E qual que é a diferença de baixa magia, alta magia? Tem alguma diferença? Isso aí, a diferença tem da maneira como as pessoas procedem, tá? Então, às vezes, as magias são feitas com magias negativas, com seres infernais, com coisas assim. E às vezes eles são feitas com por exemplo, acionando, né, seres de tipo, eu não sei se estelares, coisas assim, que também dá para fazer, tá? Não tem problema. Entendi. Então, aí é positivo, negativo. A gente vê que é bem amplo, né? É extremamente complexo, né? A magia, ela veio para nos trazer uma ferramenta valiosíssima para a nossa vida, tá? E não é só magia divina, é qualquer magia. Porque desde que o mundo existe magia, tá? Então, com isso, né, você vê aqueles antigos celtas e tantos povos aí, né, da América, do Egito, não sei o que, eles vinham fazendo magia o tempo todo, né?
costumo falar até para quem que é de outra religião, não quero falar de religião aqui, mas você vê até a questão bíblica, né? O cara ia lá, fazia um monte de aquele altarzinho, daí ele fazia algo e de repente aparecia um anjo ali, né? Isso. De uma certa forma ele estava fazendo uma magia. Claro, né? Assim como até, sabe o povo japonês que faz aquele altarzinho em casa para os antepassados? Aquilo é tudo atos mágicos, né? Porque ele está oferecendo ali uma água, uma comida, uma bebida, alguma coisa ali para o quê? Para dar sustentação para o ser que já passou, né? Fez a passagem, está noutra, vamos dizer, noutra dimensão, na dimensão espiritual, e ele ali está trazendo esse alimento como uma conexão, né, de familiar, né? E você vê que o povo japonês tem uma coisa de muita união, né, na família, né? Então é interessante isso. Honório, a Salete Oliveira falou algo que eu achei lindo, que eu vou carregar para a vida. Primeiro veio a magia, depois que a necessidade humana e vivendo em grupo, que veio as religiões, né? Exatamente. Eu quero aproveitar essa frase que eu, como eu te falei, Honório e Salete, vou levar para a vida. Claro. Eu vou te fazer uma pergunta que nós aqui do podcast adoramos fazer e vamos sempre continuar fazendo para todos os convidados. Essa pergunta é terapêutica, não é? Você vai me fazer uma hipnose? É uma pergunta terapêutica. Não, sem hipnose. Imagina que, né, no tempo que nós temos hoje, no ano de 2025, a gente já tem a tecnologia de voltar no tempo, né? Como se fosse aquele filme lá. Isso aí são linhas do tempo, né? Linha do tempo existe. Sim, é verdade. Então imagine que você tem essa oportunidade hoje, já viveu fora do Brasil, teve um início de vida, casado agora... Sim. Com novos projetos, uma vida inteira para frente, com novos projetos que serão realizados e completados. Imagina agora você com essa experiência, com essa vivência, você retorna ao passado e se encontra com a Salete lá de 12 anos de idade. Que tipo de conversa será que vocês duas teriam? Eu ia dizer para ela, presta mais atenção. Fique esperta, né? Fique esperta, porque tem muita coisa legal aí pela frente. Eu acho que eu ia falar isso para ela, viu? Porque eu como geminiana, é aquela coisa meio avoada, né? Então você faz uma coisa, daqui a pouco você faz outra, depois faz outra. Então nessa época aí de 12, 13 anos, eu costurava, sabe? Eu aprendi tanta coisa. Eu digo que nos meus 37 anos de vida eu aprendi um monte de coisa, né? Então é tempo pra caramba pra você aprender. Então tem muitos assuntos, né, que eu fico percorrendo, assim, que são muito interessantes. Então é interessante isso. Ia ser uma conversa carinhosa. Eu ia dizer uma conversa, não, presta atenção que você vai perder algum time aí se você não prestar atenção. Olha, nem anotou o número da loteria pra levar pra menina de 12 anos. Se eu soubesse a loteria hoje, né, que correu. Tá ganhando a Mega Sena. Pois é. Salete, que fantástico, que podcast sensacional, a gente aprendeu demais, né? A gente agradece assim de coração mesmo por essa participação, né, por aceitar esse convite. Legal, não pode sublimar. Salete, a galera que não conhece, né, o seu trabalho, quer conhecer, quer te achar nas redes sociais, quer visitar o núcleo, como que faz? Olha, o núcleo, ele tá ali no Parque Jambeiro, tá? A gente já andou pipocando aí pela cidade, já tivemos 3 outros núcleos, agora está no Parque Jambeiro, já tem 5 anos, desde 2020, depois da pandemia a gente mudou para lá, né? E aí, lá no Parque Jambeiro, a gente está na rua Fausto Severo Godoy, 227, tá? E temos também o Instagram, que a gente anuncia, não tem muita coisa, mas anunciamos também os cursos, anunciamos algumas coisas, assim, alguns projetos, algumas coisas lá do núcleo, e também as formaturas das magias e tal, que é, como é que eu acho que você sabe melhor do que eu, é Magia Divina Campinas? Não, é Núcleo de Magia Divina Campinas, né? É, CPS. Núcleo de Magia CPS, Já vamos deixar nos comentários, né, pra galera aí curtir, seguir, compartilhar. Isso, exatamente, principalmente seguir para ter bastante seguidor, né? Sim, você quer deixar o WhatsApp também para eles conhecer o núcleo? O WhatsApp? É um telefone que possa entrar em contato com o núcleo, se tiver, se não tiver, não tem Eu só problema. tenho o meu WhatsApp, tá? Que ele é 19 997920730.
Tá? Tá bom, daí já pode entrar Se em contato. eu não responder imediatamente, é porque eu tenho mais de 500 pessoas no meu WhatsApp, acho que muito mais, tá? De tanto assim que vem, e eu atendo com tarô, então eu tenho várias, e mais o pessoal do núcleo, mas eu com certeza vou responder, tá bom? Ó, você falou do tarô, eu já vou aproveitar aqui, tá, Honório? E estender um convite para uma nova conversa, um segundo episódio, tá, para falar de tarô. Podemos fazer também talvez, sobre tarô, isso. A gente gosta bastante, né? Interessante. Vai ficar tirando tarô pra gente na hora do... Quem sabe? Claro que eu vou pedir para ela tirar o tarô. Com certeza. Podemos fazer, sim, uma rodada de tarô aí, alguns assuntos que vocês queiram saber, como é que vamos ver a vida? É mais ou menos isso o tarô, né? Salete, aproveitando, né? Que mensagem que você gostaria de deixar para todos aqueles que estão acompanhando o podcast, acompanhando o seu trabalho? Que mensagem você gostaria de deixar? Olha, você sabe que a mensagem que eu vejo é em qualquer situação que você esteja, olhe sempre os dois caminhos, tá? Nunca olhe só o caminho negativo. Olhe que existe um caminho positivo também, tá? Um caminho bom também. Uma solução boa também, tá? Porque às vezes você está em determinados processos que vão te levar a esse bom. E na maioria das vezes essa é a verdade, tá? Esse bom. Se você olhar só esse caminho ruim, não, eu tô num caminho ruim e essa é a minha única opção, você tira a outra opção da sua vida. Eu diria isso, tá? Para que as pessoas sempre olhem que existe um lado muito bom em tudo, tá? Que lindo, que lindo. Honório, a gente então se despede com essa mensagem linda, fantástico, com essa demais. Conversa carinhosa com ela mesma aos 12 anos de idade. É verdade. Com as risadas. E olha, eu quero falar uma coisa. Agradeço muito o convite de vocês, tá? E principalmente foi uma surpresa porque vocês são pessoas muito simpáticas, né? Então me deixaram totalmente à vontade e ainda ganhei um presente. Então foi muito legal mesmo. A gente que agradece pra caramba e podemos agendar aí um próximo papo. Tudo. Agora que eu já sei o caminho. Vamos sim. A gente que agradece de coração, porque eu sou muito desse negócio de energia, né? Eu vejo que você tem uma energia muito boa, trouxe uma paz muito boa aqui pro podcast. Bom, vocês também. E aqueceu o nosso coração aqui, né, Humberto? Sim, do nosso público que tá ali assistindo, ó. É verdade. Estamos em todos os lugares aqui, né? E aqui, ó, gente, ó, vocês podem... Aqui a gente pode sublimar. Eu também posso. Sublimar! Agora eu posso.